Nos próximos capítulos de Dona de Mim, Samuel estava cada vez mais incomodado com a presença de Sofia em sua rotina. Em uma conversa franca com Ryan, deixou claro que não queria a menina convivendo com ele. O tom era duro, quase frio, e revelava a dificuldade que tinha em lidar com os próprios sentimentos. Ryan, surpreso com a franqueza do amigo, tentou ponderar, mas logo percebeu que a decisão estava tomada. Ainda assim, quem mais se aproximou de Samuel nesse momento foi Léo, que não apenas entendeu suas razões, como também apoiou sua escolha. Para ele, forçar uma relação poderia ser ainda mais prejudicial para a menina. Enquanto isso, em outro cenário, Nina buscava ser voz da razão para Filipa, que andava perdida em meio a tantas pressões. Aconselhou-a a aceitar a ajuda de Jaques, lembrando que nem sempre a independência é suficiente para lidar com certas batalhas. Filipa, resistente, parecia não querer ceder, mas as palavras de Nina plantaram uma dúvida em seu coração. Talvez aceitar aquela mão estendida não fosse um sinal de fraqueza, mas sim de sabedoria. Ayla, por sua vez, estava dividida. O dilema era grande. Manter o controle sobre a vida de Sofia ou permitir que Léo, de fato, tivesse um papel ativo nos cuidados com a menina. Em uma conversa longa e sincera com Davi, os dois chegaram à conclusão de que seria justo dar essa oportunidade a Léo. Ele já havia demonstrado maturidade, carinho e, principalmente, disposição para assumir responsabilidades. A decisão não foi fácil, mas parecia ser o caminho mais correto. Enquanto os adultos se perdiam em dilemas e disputas, Caco buscava um espaço que nunca tivera. Procurou Ayla e, de maneira humilde, pediu uma chance de estar presente na vida das crianças. Admitiu seus erros, reconheceu o quanto havia falhado, mas garantiu que estava disposto a mudar. Ayla ouviu com atenção, mas não escondeu o receio de abrir uma porta para alguém que tantas vezes decepcionou. Mesmo assim, havia algo de verdadeiro na súplica de Caco, e isso a fez hesitar. Em meio a essas tensões familiares, Rosa comentou com Filipa sobre o acidente de Olivia. O tom da conversa era pesado, carregado de preocupação. A lembrança do ocorrido trouxe à tona feridas ainda abertas e alertou Filipa de que a vida, tão frágil, poderia mudar em um instante. Rosa parecia querer mostrar que era preciso olhar para além das próprias dores e pensar naqueles que realmente precisavam de apoio. Léo, decidido a se colocar de vez como figura central na vida de Sofia, foi até Samuel e o confrontou. Questionou se ele realmente estava disposto a abrir mão da guarda da menina. Samuel, cansado, afirmou que não tinha condições emocionais de oferecer a Sofia o que ela merecia. A conversa foi tensa, marcada por silêncios incômodos, mas Léo não recuou. Ele acreditava que podia preencher o espaço que Samuel deixava vazio. Agora, antes de continuar, me responda qual seu personagem favorito da novela até agora. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, assim você acompanha sua novela favorita todos os dias. No meio desse turbilhão, Jeff tomou sua própria decisão: apoiar Ryan. O amigo precisava de suporte, alguém que o lembrasse de que não estava sozinho diante das escolhas difíceis que precisaria fazer. A amizade deles se mostrou um porto seguro em meio às incertezas. A grande virada, porém, veio no tribunal. O juiz, após analisar os pedidos e argumentos, negou a solicitação de Samuel pela guarda de Sofia. A decisão foi um choque, mas também um alívio para quem via que ele não estava pronto para assumir tal responsabilidade. Nesse instante, Léo viu sua chance. De forma firme e emocionada, pediu para obter o direito de responder pelos cuidados da menina. Queria, mais do que qualquer coisa, oferecer a Sofia estabilidade, amor e proteção. Esse pedido não foi apenas um gesto legal, mas uma demonstração de afeto. Léo deixava claro que não via Sofia como um peso, mas como parte de sua própria vida. Ele sabia que o caminho seria longo e repleto de desafios, mas não recuaria. Sofia merecia alguém que estivesse ao seu lado sem reservas, sem dúvidas, disposto a lutar por ela até o fim. Entre decisões judiciais, ressentimentos e novas chances, ficava evidente que o futuro da menina não estaria mais nas mãos de Samuel, mas sim nas de Léo. Alguém que escolheu o amor acima de qualquer conveniência. A saúde de Rosa começava a se deteriorar de forma cada vez mais evidente, e sua recusa em seguir o tratamento só agravava a situação. Diagnosticada com Alzheimer, a avó de Sofia passava por crises de memória e momentos de delírio que deixavam toda a família Boaz em alerta constante. O que antes eram esquecimentos sutis agora se transformava em episódios mais graves,
em que Rosa não apenas confundia pessoas e situações, mas chegava ao ponto de não reconhecer a própria neta. A relação entre avó e neta, até então marcada por carinho e cumplicidade, começou a ganhar contornos dramáticos. Sofia, que sempre buscou em Rosa uma referência de afeto e proteção, se via diante de uma avó que em muitos momentos a tratava como uma estranha. Esse desequilíbrio emocional abalava a menina, mas também despertava nela um sentimento de responsabilidade, como se fosse sua obrigação proteger Rosa das armadilhas da doença. Tudo começou a sair do controle depois que Filipa conquistou a guarda definitiva de Sofia. De volta à mansão, a menina ainda se sentia desconfortável com a presença de Jaques e, buscando segurança, preferiu dormir no quarto da avó. Rosa, no entanto, já demonstrava sinais claros de confusão. Recusou os remédios indicados pelo médico, dizendo que não precisava deles, e, em um impulso de vaidade misturado ao delírio, passou a se maquiar de forma exagerada, como se estivesse prestes a sair para uma grande festa. Sofia, percebendo a fragilidade da avó, entrou na brincadeira para evitar discussões. Em meio ao devaneio, Rosa aceitou o convite da neta para dar uma volta. Foi então que as duas, sem avisar ninguém, deixaram a casa. Sofia, tentando manter a farsa, disse à avó que deveriam chamar um táxi e pediu que ela se apresentasse como sua avó, para que o motorista não desconfiasse. No início, o plano da menina era ir até a casa de Léo, em quem confiava plenamente. Mas, sem saber informar o endereço, o destino acabou mudando no improviso. Rosa, animada e perdida em sua confusão mental, sugeriu que fossem ao circo, algo que remeteu às lembranças de sua juventude. O motorista, sem imaginar o drama por trás daquela corrida, levou as duas até a região da Praça 11, no centro do Rio de Janeiro. Para Sofia, o passeio rapidamente deixou de ser uma aventura inocente e se tornou um momento de medo e incerteza. Na mansão, a ausência de Rosa e Sofia foi notada com atraso, mas, quando a família percebeu o sumiço, o clima se transformou em desespero. Filipa entrou em pânico, enquanto os demais tentavam organizar as primeiras buscas. A preocupação aumentava a cada minuto, pois todos sabiam que Rosa não estava em condições de cuidar de si mesma, muito menos de Sofia. A situação logo exigiu intervenção policial. Com o auxílio das câmeras de segurança próximas à mansão, os investigadores conseguiram identificar o táxi em que a avó e neta haviam embarcado. A notícia do desaparecimento correu rápido. Fotos de Sofia começaram a circular em grupos de WhatsApp, mobilizando não apenas os familiares, mas também vizinhos, amigos e até desconhecidos que se sensibilizaram com a situação. Marlon, junto a outros policiais, passou a coordenar as buscas pela região central da cidade. Cada pista era seguida com urgência, cada informação verificada com cautela, mas a apreensão crescia a cada hora que passava. O medo de que algo pior pudesse acontecer rondava a mente de todos. Por sorte, após algumas horas de angústia, Rosa e Sofia foram encontradas em segurança. Estavam sentadas em um banco próximo à Praça 11, conversando como se aquele fosse apenas mais um passeio de rotina. Para Rosa, o tempo parecia ter parado, e ela falava de memórias antigas como se ainda vivesse nelas. Sofia, apesar do cansaço, mantinha-se firme ao lado da avó, tentando convencê-la de que precisavam voltar para casa. O reencontro foi marcado por alívio e emoção. Filipa correu para abraçar a filha, enquanto os demais cercaram Rosa, preocupados, mas também conscientes de que a doença já a dominava de forma irreversível. De volta à mansão, Sofia e a avó tiveram uma conversa íntima. A menina, com a sinceridade típica da infância, disse que apenas queria ficar perto dela e que não pretendia assustar ninguém. Rosa, em um raro momento de lucidez, reconheceu que haviam passado dos limites e, com lágrimas nos olhos, pediu desculpas por ter colocado a neta em risco. O episódio deixou marcas profundas na família Boas. Ficava claro que o Alzheimer avançava de forma cruel, exigindo cuidados cada vez mais intensos e decisões difíceis. Mais do que nunca, todos compreenderam que proteger Sofia significava também encontrar uma maneira de lidar com a fragilidade de Rosa. Uma avó que, apesar da doença, ainda carregava dentro de si o desejo de ser presente e amada. Ryan consegue despistar Jeff em um momento tenso, mostrando mais uma vez sua habilidade em escapar de situações complicadas. Enquanto isso, Gisele, Caco, Breno e Davi se unem para tentar organizar a rotina de cuidados com Ayla. A menina exige atenção e carinho, e o grupo, apesar das diferenças e inseguranças,
percebe que precisa trabalhar em sintonia para que tudo funcione. Entre eles, Davi assume uma postura protetora, tentando dar o melhor de si para manter o equilíbrio da casa. Paralelamente, Jacques e Philippa começam a se aproximar cada vez mais. A química entre os dois é evidente e não passa despercebida por Davi, que observa o encantamento do tio com certo incômodo. Ele teme que esse envolvimento possa desestabilizar ainda mais a família, especialmente diante de tantos segredos que ainda pairam no ar. Em outro ponto, Ryan assume o comando de uma animada batalha de rimas, atraindo uma plateia vibrante. Para surpresa de muitos, Jeff se destaca e se torna um verdadeiro sucesso, arrancando aplausos e conquistando respeito no evento. Esse reconhecimento mexe com ele, que se sente valorizado como nunca antes. Já Yara, envolvida pelo clima de emoção, se deixa levar e acaba beijando Manuel, um gesto que promete mexer com as relações ao redor. Enquanto isso, Jeff demonstra maturidade ao oferecer apoio a Stephanie, percebendo sua fragilidade. Ele também aproveita para sondar com cuidado sobre a permanência de Ryan em sua casa. Agora, antes de continuar, me responda qual seu personagem favorito da novela até agora. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, assim você acompanha sua novela favorita todos os dias, deixando claro que desconfia das intenções do rapaz. Em paralelo, Davi não consegue disfarçar seu incômodo ao ver Jacques cada vez mais próximo de Philippa, alimentando uma sensação de rivalidade velada. Dedé, por sua vez, coloca Cami contra a parede e pergunta diretamente se ela pretende reatar com Ryan. A dúvida paira no ar, já que a relação dos dois sempre foi marcada por altos e baixos. Pouco depois, Jacques surpreende Davi ao confessar que manteve um romance secreto com Olivia, revelação que abala ainda mais a confiança entre tio e sobrinho. Enquanto os conflitos se multiplicam, Jeff acaba flagrando Ryan em uma situação comprometedora, escondendo o carregamento de Vespa e Durval. A descoberta pode virar um divisor de águas, já que coloca em xeque a lealdade e as intenções de Ryan. Ao mesmo tempo, Dara procura Marlon para alertá-lo sobre a proximidade perigosa entre Cami e Ryan, temendo que ela volte a se machucar emocionalmente. Em outro núcleo, Samuel tenta abrir os olhos de Léo, afirmando que Sofia não estaria segura em sua casa. O que ele não imagina é que Ryan escuta essa conversa às escondidas e a informação pode mudar completamente seus próximos passos. Com tantos segredos sendo revelados e alianças se transformando, o clima de tensão se intensifica. Cada gesto e cada palavra passam a ter peso, deixando claro que a qualquer momento tudo pode explodir em novas reviravoltas. Jacques finalmente dará um passo decisivo em seus planos ao se envolver de forma direta com Philippa. O vilão, que sempre soube usar sua lábia e sua presença marcante para conquistar espaço e influenciar os outros, desta vez, mirará na viúva de Abel. O que começa como uma simples tentativa de aproximação, acabará se transformando em um momento intenso, romântico e perigoso. O cenário escolhido por ele não será por acaso. Jacques organizará um luau intimista nos jardins da mansão. Um encontro preparado com minúcia para despertar em Philippa uma sensação de leveza e encanto. À primeira vista, o clima parecerá inocente. Velas espalhadas pela grama, música suave, a brisa da noite embalando o ambiente. Mas, nos bastidores, Jacques saberá exatamente o que quer: conquistar Philippa de uma vez por todas, transformando-a em peça-chave de seu jogo de manipulação. À medida que a noite avança, as conversas entre os dois ganham profundidade. Philippa, que no início mostrará alguma resistência, começa a se deixar envolver pelo charme do cunhado. As lembranças vêm à tona, e ela relembra as chantagens e os jogos obscuros que ele praticou contra Abel e até contra Sofia. Jacques, sempre calculista, não se incomoda. Pelo contrário, transforma cada acusação em uma oportunidade para mostrar outra faceta de si. Talvez eu tenha mudado por você, ou então foi a lente com que você me via que mudou, dispara, exibindo o tom sedutor que domina com maestria. Philippa, embora intrigada, não consegue disfarçar a curiosidade e a atração. O vilão, percebendo que está quebrando suas defesas, intensifica o jogo. A ex-cunhada, já envolvida pelo ambiente, começa a brincar. Evoca imagens de fantasia, dizendo que eles são como Aurora, a fada, e Oberon, o rei das fadas. Jacques embarca imediatamente na provocação, encarnando o personagem com charme e intensidade. A leveza da brincadeira abre espaço para algo mais profundo. Um clima de desejo que não pode mais ser contido.
Envolvida pelo momento, Filipa dá o passo que mudará tudo. Ela mesma pede que ele a beije. Jacques, triunfante, não hesita. O beijo é intenso, carregado de emoção e desejo reprimido, acontecendo em pleno jardim da mansão, sob a luz suave da lua. É a concretização de uma tensão que vinha sendo construída há muito tempo. Samuel sempre foi reconhecido como o homem certinho de Dona de Mim. Desde sua primeira aparição, demonstrava rigidez, responsabilidade e uma postura impecável que, por vezes, mais parecia uma muralha entre ele e os sentimentos mais intensos. Mas essa imagem começará a ruir nos próximos capítulos, quando Léo, com sua ousadia e espontaneidade, o levará a viver um momento de paixão inesperado dentro da própria fábrica da Boaz. Tudo se desenrola em uma noite atípica. Uma remessa de lingeries importadas chega com defeito e a equipe precisa de esforço extra para repor as peças. Léo é chamada para o turno da noite, e logo que coloca os pés no chão de fábrica, sente o peso do silêncio que domina o ambiente. Entre o barulho das máquinas e o ritmo acelerado do trabalho, seus olhos não conseguem se afastar de Samuel, que supervisiona cada detalhe com a seriedade de sempre. Para ela, o rapaz nunca pareceu tão atraente quanto naquele papel de chefe rígido, controlando tudo com precisão. A atração é imediata e quase incontrolável. Léo, movida por sua ousadia natural, tenta provocá-lo ali mesmo, deixando claro em olhares e sorrisos discretos sua intenção. Samuel, no entanto, se mantém firme, preocupado com as câmeras espalhadas pela fábrica e com o peso da responsabilidade de sua função. Aqui não, ele murmura em tom baixo, tentando disfarçar o desejo que começava a crescer. Mas, no fundo, aquela barreira que sempre o definiu como certinho, começava a se fragilizar diante do magnetismo de Léo. Agora, antes de continuar, me responda qual seu personagem favorito da novela até agora e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Assim, você acompanha sua novela favorita todos os dias. Quando o expediente termina e os funcionários deixam o local, o silêncio absoluto toma conta da Boaz. O chão de fábrica, antes repleto de vozes e movimentos, fica deserto. É nesse cenário que Léo vê a oportunidade perfeita para derrubar a muralha de Samuel. Ela não pensa duas vezes. Vai até a sala dele, encara-o com firmeza e solta a provocação que muda tudo. Só tem a gente aqui. Que tal não ser tão certinho só um pouquinho? A frase ecoa no ar como um convite irresistível. Samuel, por um instante, hesita. A seriedade ainda tenta se impor, lembrando-o de todas as regras e limites que sempre seguiu. Mas o olhar de Léo, firme e cheio de desejo, quebra qualquer resistência. Ele respira fundo, aproxima-se dela e, finalmente, deixa o controle de lado. O beijo acontece intenso, carregado de paixão reprimida, rompendo de vez a imagem do homem que sempre colocava as obrigações acima dos próprios sentimentos. O clima esquenta rapidamente. Entre carícias e declarações abafadas, os dois se entregam por completo. A fábrica, até então um espaço de disciplina e produção, se transforma no cenário de sua primeira noite de amor. Cada gesto é marcado pela descoberta. Para Samuel, a sensação inédita de liberdade. Para Léo, a certeza de que conseguiu tocar o lado mais íntimo e escondido do homem que ama. Quando o silêncio retorna, apenas o som das respirações ofegantes preenche a sala. Samuel, ainda surpreso consigo mesmo, sorri pela primeira vez sem a rigidez habitual. Léo, satisfeita, encosta a cabeça em seu ombro e sussurra que aquela era apenas a primeira de muitas vezes em que ele aprenderia a deixar o certinho de lado. E naquele instante, a fábrica da Boaz deixava de ser apenas um espaço de trabalho. Tornava-se o marco de uma reviravolta na vida do casal. Após Jacques expulsar Sofia da mansão, a menina revela toda a sua inteligência e promete uma vingança impecável contra o vilão. Antes de deixar o local, Sofia decide aprontar com Jacques e invade o quarto dele. O que ela ainda não sabia é que encontraria um objeto que seria a prova definitiva que Samuel e Léo precisavam para desmascarar o tio vilão. Dessa vez, Jacques não teria como escapar. Toda a verdade viria à tona, e sua máscara finalmente seria arrancada. Sofia entra no quarto cautelosamente tentando não fazer barulho. Para sua surpresa, Jacques está dormindo. Ela sussurra baixinho. Eu vou embora sim, tio Jacques, mas antes vou levar uma lembrancinha. Caminhando pelo quarto, ela encontra a carteira que Léo supostamente teria roubado. Sem saber que Jacques havia acusado Léo do furto,
Os olhos de Sofia brilham com a ideia de pregar uma peça. Imagina só ele procurando por toda a casa e não encontrando. Vai ser ótimo! Ela pega a carteira, mas ao se virar, esbarra em um móvel, fazendo um barulho alto. Jacques se mexe na cama e a tensão cresce. Por sorte, ele apenas muda de posição, e Sofia consegue sair do quarto sem ser notada, até ser flagrada por Samuel. Samuel fica surpreso ao ver a irmã e questiona: Sofia, o que você está fazendo no quarto do tio Jacques? Sofia tenta se justificar. Eu só queria pedir para ele me deixar ficar aqui, mas ele estava dormindo. Samuel, firme, a orienta a arrumar suas coisas, e Sofia guarda a carteira em sua mochila sem que ele perceba. Momentos depois, Jacques acorda e recebe uma ligação de Ricardo sobre o contrato milionário que pretendia assinar na Boaz. O plano do vilão era roubar uma quantia ainda maior do que da última vez, desviando dinheiro da empresa de forma aparentemente legal. Ao procurar sua carteira, no entanto, ele percebe que ela havia desaparecido. Desesperado, Jacques confronta Nina, a tatuadora, acreditando que ela a tenha pego. Ele a ameaça: se você me devolver a carteira agora, eu não vou à delegacia nem te expulso da casa. Nina, assustada, nega qualquer envolvimento. Jacques insiste, mas não percebe que Sofia havia escondido a carteira antes, e que ela agora detinha a prova que derrubaria o vilão. Na casa de Léo, a ex-babá descobre o segredo de Sofia ao abrir sua mochila e encontrar a carteira. Ela fica em choque, entendendo que Sofia havia pego a carteira do quarto de Jacques antes de ir embora. Sofia, constrangida, admite: eu quis me vingar do tio Jacques, não sabia que iria causar tanto problema. Léo percebe que durante toda a confusão, Jacques estava com a carteira e tentara incriminar Léo. Determinada, Léo decide agir. Vamos desmascarar Jacques. Na Boaz, minutos antes da reunião com os clientes e da assinatura do contrato milionário, Jacques se encontra com Ricardo, garantindo que o esquema passaria despercebido. Mas a reunião é interrompida por Léo, que invade a sala e enfrenta Jacques. O que essa ladra está fazendo aqui na minha empresa? Samuel se assusta, e Sofia aparece, declarando que vieram desmascarar Jacques. Léo explica que o vilão tentou incriminar a ex-babá, mas a carteira estava com ele o tempo todo. Frente aos clientes, Jacques tenta se justificar, afirmando que tudo foi um mal-entendido, mas Léo rebate: o Senhor armou contra mim. Todo mundo verá a verdade. Sofia entrega a carteira de Jacques, deixando-o sem palavras e completamente humilhado. Samuel observa a situação atônito, enquanto Léo revela aos presentes que Jacques tentou manipular todos para se beneficiar. A confusão termina com a chegada de Marlon, policial amigo de Léo, que informa a Jacques que ele será preso por desacato e pelo esquema na Boaz. Sem saída, o vilão é detido diante de todos, perdendo não apenas a reputação, mas também o dinheiro que pretendia desviar. Sofia e Léo saem vitoriosas, e a ex-babá é reintegrada à empresa, enquanto Jacques enfrenta as consequências de suas ações. A astúcia de Sofia, a determinação de Léo e a coragem de Samuel mostram que, mesmo os vilões mais habilidosos, podem ser desmascarados quando a verdade é exposta. O castigo de Jacques serve como exemplo, e a justiça finalmente prevalece, encerrando a trama com emoção e justiça para todos os personagens envolvidos. Após ser humilhado na Boaz e ter sua farsa exposta, Jacques sai da reunião completamente furioso. O vilão, acostumado a manipular todos ao seu redor, agora se vê impotente, observando os clientes perplexos com sua mentira. Sofia, por sua vez, sente uma mistura de alívio e orgulho. Finalmente, sua inteligência e coragem ajudaram a revelar a verdade, e ela consegue ver que a vingança, quando feita com justiça, pode ser transformadora. Enquanto isso, Léo conversa com Samuel e Sofia nos bastidores da Boaz. Ela guarda a carteira na mochila, mas agora o gesto é simbólico, não apenas como prova da armação de Jacques, mas também como um lembrete de que a verdade sempre prevalecerá. Léo sorri e diz:
Hoje todos nós aprendemos algo importante. Jaques subestimou você, Sofia, e quase conseguiu enganar todo mundo. Sofia, tímida, responde: eu só quis proteger quem merece ser protegido e mostrar que ele não pode fazer o que quiser. Samuel, orgulhoso, abraça a irmã e reforça: você foi incrível. Enquanto os três comemoram discretamente, Marlon, o policial amigo de Léo, se aproxima de Jaques, ainda fora de si com a humilhação pública. Ele o escolta para fora da boate, informando que Jaques será conduzido à delegacia para prestar mais esclarecimentos sobre o furto e o desacato. Jaques, em choque, tenta argumentar, mas percebe que não há saída. Seu plano de enriquecimento rápido acabou, e ele agora enfrenta as consequências de sua ganância e manipulação. Em outro ponto da cidade, Ricardo recebe a notícia da falha no esquema e se desespera. O parceiro de Jaques percebe que, sem a cooperação dele, não conseguirá esconder os desvios e o contrato milionário está comprometido. Ele liga para Jaques, mas só recebe respostas frias e cheias de raiva. Não tente se justificar, isso é problema seu agora. Ricardo percebe que a confiança cega que tinha no vilão acabou e que seu plano também desmoronou. De volta a Boaz, Léo e Sofia são aplaudidos pelos funcionários, que agora entendem a injustiça que Jaques tentou cometer. A ex-babá finalmente respira aliviada, enquanto Sofia sorri, sentindo-se vitoriosa. Ela aprendeu que coragem, inteligência e justiça são armas poderosas, e que mesmo os maiores vilões não resistem quando a verdade vem à tona. A história termina com Jaques sendo levado pela polícia, humilhado e sem recursos, enquanto Sofia, Samuel e Léo comemoram uma vitória justa e merecida. A mansão, antes palco de manipulações e medo, agora é apenas lembrança de um vilão que finalmente recebeu seu castigo. A Boaz se fortalece e a justiça prevalece, encerrando o episódio com tensão, emoção e a sensação de que o bem sempre encontra um jeito de triunfar. Filipa, com o olhar distante e o semblante preocupado, confidencia a Nina seus receios mais íntimos. Ela admite que o espaço que Jaques passou a ocupar em sua vida lhe causa certo desconforto. A jovem, que antes o enxergava apenas como uma figura de poder e influência, agora se vê cercada por uma presença quase sufocante, capaz de ditar não apenas seus passos profissionais, mas também seus laços pessoais. Nina, atenta, percebe a angústia da amiga e a aconselha a não se deixar manipular por esse jogo de controle que Jaques domina tão bem. Enquanto isso, Cami recebe um alerta que a deixa em choque. A forma como ela vem se expondo na internet pode trazer consequências sérias para Dedé. A menina, ainda inexperiente com os limites da vida pública, não imaginava que sua visibilidade pudesse afetar diretamente quem ama. O aviso serve como um choque de realidade, obrigando-a a refletir sobre o peso de suas atitudes e a fragilidade de quem está ao seu lado. Paralelamente, Samuel demonstra sua generosidade ao se oferecer para ajudar Léo. Ele percebe que o rapaz, cheio de talento e energia, merece uma chance de se provar. Filipa, tocada pela mesma preocupação, decide interceder junto a Jaques. Em uma conversa tensa, ela argumenta sobre as qualidades de Léo e a importância de dar-lhe uma oportunidade justa. Surpreendentemente, Jaques acaba cedendo, ainda que com relutância, e autoriza a contratação. Porém, sua decisão não é motivada apenas pela persuasão de Filipa, mas também por um cálculo frio, manter todos sob sua órbita de influência. Agora, antes de continuar, me responda qual seu personagem favorito da novela até agora. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, assim você acompanha sua novela favorita todos os dias. No entanto, Samuel não se deixa enganar. Determinado a proteger os interesses de todos, ele confronta Jaques ao descobrir irregularidades no novo carregamento de peças da Boaz. O tom firme e acusador de Samuel deixa claro que ele não pretende ser cúmplice de esquemas escusos. Jaques, por sua vez, não perde a pose. Responde com evasivas, mantendo o ar de superioridade que o caracteriza. Mas sua expressão trai uma pontada de incômodo diante da ousadia do adversário. Enquanto essas tensões crescem, Gisele enfrenta seus próprios dilemas. Desesperada, ela procura Caco para pedir ajuda com Sofia.
A situação da menina parece estar se agravando e Gisele, sem saber como lidar, clama por apoio. Caco, ainda que dividido, não consegue negar o pedido, assumindo mais uma responsabilidade em meio ao caos que o cerca. A tensão atinge seu auge quando Jaques, em plena entrevista, é surpreendido por uma manifestação transmitida ao vivo contra a Boaz. As imagens invadem a tela e expõem o descontentamento popular de maneira incontestável. Diante das câmeras, ele tenta manter a compostura, mas a fúria coletiva que explode do lado de fora deixa claro que o império que ergueu está ameaçado. Pela primeira vez, Jaques se vê acuado, não por um inimigo oculto ou uma disputa interna, mas pela voz das ruas, ecoando alto e desafiando sua autoridade. Samuel andava de um lado para o outro, inquieto, sem conseguir se conformar com o diagnóstico da avó. Desde que soubera da doença de Rosa, sua mente não descansava. O Alzheimer parecia um inimigo cruel, silencioso, pronto para apagar, pouco a pouco, as lembranças de uma das pessoas mais importantes da sua vida. O rapaz, tomado pelo desespero, resolveu enfrentar a situação do jeito que podia, tentando encontrar alternativas. Vovó, eu estava pensando, e se a gente fosse em outra médica? Sempre é bom ouvir uma segunda opinião, disse com os olhos marejados, segurando a mão dela com firmeza. Rosa olhou com ternura. Havia em seu olhar a mistura de cansaço e serenidade de quem já compreendia a própria condição. Samuel, meu querido, a advogada me disse que é melhor continuar com a mesma médica. Dá mais credibilidade. Não é só uma questão de opinião, mas também de confiança. Mas Samuel não se deu por satisfeito. Eu gosto da doutora Letícia, claro que gosto. Mas e se outro médico enxergar algo que ela não viu? E se ainda houver alguma chance de mudar esse quadro? Rosa suspirou fundo. O peso das palavras do neto a fez estremecer, embora soubesse no fundo que não havia muito a ser feito. Não sei, Samuel. De repente eu vou em outro médico e ele vai fazer os mesmos testes, as mesmas perguntas, e o resultado será o mesmo. Não quero perder tempo insistindo em ilusões. Ele apertou a mão dela com mais força. Mas e se esse outro médico encontrar algo diferente? Se ele enxergar o que ninguém enxergou? Rosa se aproximou, acariciando o rosto do neto. Um gesto cheio de carinho, mas também de despedida. Você é tão parecido com o seu pai, meu querido Samuel. Eu sei que você só quer o meu bem, mas não tem mais nada para enxergar. Agora é uma questão de tempo. Só isso. As palavras caíram como uma sentença, um golpe cruel. Samuel sentiu a respiração pesada, como se o ar faltasse. Ele queria acreditar em milagres, mas Rosa lhe mostrava a realidade de forma nua e dura. O que um médico pode fazer é ganhar tempo, prosseguiu ela. E tempo é justamente o que estou tentando organizar. Por isso quero resolver toda essa burocracia o mais rápido possível. O testamento precisa ser feito enquanto ainda tenho alguma lucidez. O rapaz desviou o olhar, os olhos marejados. Não suportava imaginar a avó falando da própria morte como se fosse apenas uma questão prática. Mas Rosa, apesar do sofrimento, estava decidida. Em outro momento, Rosa se mostraria ainda mais aflita, preocupada com Sofia. Ao saber que a menina teria que ficar na casa de Ayla, não conteve a angústia. Não mente para mim, Samuel. A Sofia está bem mesmo? Eu estou tão preocupada. A Ayla nesse estado, eu tenho que fazer alguma coisa. Samuel respirou fundo, tentando acalmá-la. Vovó, a senhora não tem que fazer nada além de se cuidar. Eu prometo que estou cuidando de tudo. Ela insistiu, aflita, mas ele não permitiu que se desgastasse. Tentava poupá-la de preocupações que poderiam acelerar ainda mais a perda da memória. No fundo, Samuel se sentia dividido entre dois mundos, o da esperança e o da aceitação. Queria lutar, buscar novas alternativas médicas, mas ao mesmo tempo sabia que Rosa precisava de serenidade para enfrentar os dias que viriam. E Rosa, lúcida em meio à fragilidade, parecia já ter escolhido o caminho da resignação. Não quero que você sofra comigo, Samuel. O que me resta é organizar as coisas para que todos fiquem bem quando eu já não puder mais estar aqui de verdade. Isso é o que me dá forças. Ele abaixou a cabeça, vencido pela dor. Mas ao levantar os olhos, prometeu a si mesmo que não deixaria a avó atravessar esse caminho sozinha. Rosa, ainda que fragilizada, mostrava uma força rara, a de quem aceita a finitude sem medo, mas com amor. E Samuel, embora inconformado,
Entendia que cabia a ele ser o apoio, o esteio, a memória viva daquilo que ela inevitavelmente perderia. Vibrar com um alívio raro. Depois de tantas noites de incerteza, a família finalmente podia respirar. Ryan estava em liberdade. A comemoração, no entanto, tinha um tom quase forçado, como se todos buscassem apagar os fantasmas recentes. O sorriso de Ryan era discreto, mas nos olhos ainda havia a sombra de quem conheceu de perto o peso das grades. Samuel apareceu trazendo Sofia pela mão, disposto a deixá-la um tempo sob os cuidados de Léo. Mas ao descobrir que Ryan estava hospedado na mesma casa, seu semblante se fechou. A tensão ficou evidente. Samuel, embora tentasse disfarçar, carregava uma desconfiança quase doentia, como se o simples convívio da menina com o ex-detento fosse um risco. A felicidade da família de Léo se chocava com a inquietação que o dominava. Enquanto isso, Alan e Jussara, alheios ao turbilhão, preparavam-se para selar o compromisso diante de Enoque. O casal queria dar um passo adiante, mas havia no ar uma atmosfera de dúvida. O futuro parecia promissor, mas a cada promessa de estabilidade, algo surgia para ameaçar a paz. Do outro lado, Cami não conseguia mais suportar o silêncio de Marlon. Pressionava-o sobre o relacionamento dos dois, querendo respostas, clareza, qualquer coisa que a livrasse da sensação de estar sendo mantida à margem. Marlon, dividido entre suas próprias culpas e inseguranças, apenas prolongava o clima de incerteza, como se cada palavra pudesse abrir uma ferida ainda maior. Jacques, em contrapartida, revelava um lado inesperado. Presenteou Davi com um gesto simbólico, confessando que gostaria de ter um filho como ele. A declaração, embora parecesse carinhosa, tinha um peso melancólico, revelando um vazio antigo em sua vida. Davi, surpreso, recebeu o gesto com cautela, sentindo a estranha mistura de afeto e dor que Jacques carregava. Tomado por suas próprias desconfianças, Samuel decidiu mudar os planos. Não deixaria mais Sofia na casa de Léo. Preferiu levá-la para a residência de Ayla e Gisele, acreditando ser um ambiente mais seguro. O que ele não percebia era que, ao tentar proteger a filha, acabava alimentando ainda mais a distância entre eles. Enquanto isso, Ryan tentava se readaptar à vida fora da prisão, mas logo se deparou com uma cena que o deixou inquieto. Viu Dedé ser alvo de bullying na escola. A raiva tomou conta dele. Ter visto tantas injustiças atrás das grades fazia com que não tolerasse presenciar a covardia contra alguém inocente. O silêncio que antes dominava sua postura deu lugar a um instinto protetor, e ele decidiu não se calar diante do sofrimento alheio. Agora, antes de continuar, me responda qual seu personagem favorito da novela até agora e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, assim você acompanha sua novela favorita todos os dias. Samuel, ainda atormentado, procurou Vivian em busca de conselhos. Estava obcecado com a certidão de nascimento de Sofia, como se naquele documento houvesse respostas para todas as suas dúvidas e inseguranças. Vivian, sensata, tentou acalmar sua angústia, mas percebeu que Samuel estava cada vez mais perdido entre a paranoia e o medo de perder a filha. Em meio a tantas tensões, Léo buscava uma saída digna para si. Resolveu se candidatar a um trabalho na fábrica, desejando provar que podia ser útil e conquistar seu espaço de forma honesta. Mas o caminho não seria fácil. O peso de seu passado e a desconfiança de alguns ainda o acompanhavam, como uma sombra que o impedia de caminhar leve. Enquanto isso, Dedé acabou se envolvendo em uma confusão mais séria na escola. O episódio foi grave o suficiente para convocar não apenas seus responsáveis, mas também Cami, Marlon e Ryan. O encontro, no ambiente escolar, expôs rachaduras que iam muito além da indisciplina de um aluno. Mostrou feridas abertas em cada um deles, ressentimentos mal resolvidos e culpas que todos tentavam esconder. O clímax da tensão veio com Jacques. Movido por sua desconfiança habitual, ele acabou flagrando Léo dentro da fábrica. O olhar de Jacques, frio e acusador, deixou claro que não acreditava na boa-fé de Léo. Para ele, não passava de um intruso, alguém que buscava um lugar onde não era bem-vindo. O confronto, carregado de rancor e desdém, prometia abrir mais um capítulo doloroso na vida de Léo, que mais uma vez se via tratado como suspeito, mesmo quando tentava recomeçar. No fim, apesar das pequenas vitórias, pairava sobre todos a sensação de que a qualquer momento algo desabaria. Cada gesto, cada escolha, parecia enredado por um destino incerto, onde a felicidade era sempre provisória e a desconfiança, eterna.
O segredo mais sombrio do passado de Jacques virá à tona em Dona de Mim, revelando as raízes de uma tragédia que quase custou a vida de Abel. A revelação promete mudar completamente a percepção que todos têm dos personagens, trazendo à superfície cicatrizes profundas que nunca cicatrizaram.